Alô, bom dia para você, bom domingo. Estamos aí em 28 de dezembro de 2025. Estamos no último domingo deste ano, acabando mais uma semana e entramos nessa semana que é pela metade e aí a gente já inicia o restante desse ano de 2025 e inicia o ano de 2026 com o São Paulo já se reapresentando nessa próxima semana, com previsão para o dia 2 de janeiro estarem indo para Cotia, iniciando a preparação desse ano. Ou seja, passou no piscar de olhos, passou muito rápido, passou correndo e ainda tem muita coisa para acontecer. Apesar de tudo isso, a gente segue aqui em frente, acompanhando o desenrolar das coisas dia após dia e informando vocês, trocando ideia, batendo papo, trocando ideias e tentando manter a chama aí do São Paulo acesa com relação aos mais diversos assuntos. Eu estou aqui no meu frio, quase polar aqui, ainda não chega a ser polar porque não neva e não é tão complicado assim como outras regiões, mas para quem viveu a vida toda praticamente acostumado com o clima de ou interior de São Paulo ou da capital, que ainda é um pouco mais ameno, mas depois mais de 20 anos de Rio de Janeiro, realmente o bicho está pegando aqui e sei que está pegando para vocês também com relação a calor. Sei que está tendo recorde de calor, está batendo recordes e atrás de recordes de temperatura. É sinal dos tempos, sinal realmente das coisas que estão mudando no planeta, que está todo mundo sabendo, aquelas coisas todas, aquecimento global, as mudanças, alterações climáticas, entre outros, e que está afetando todos nós de alguma forma. Nesse momento eu estou com frio, vocês estão com calor aí, e vamos em frente nisso, para a gente trocar ideia nesse domingão. Eu estou gravando aqui logo cedinho, porque daqui a pouco estou pegando estrada, estou indo viajar, estou indo para um lugar específico aí para dar uma rodada e posso garantir para vocês que vídeos não faltarão. É uma viagem rápida, já devo estar de volta aí na próxima segunda-feira para a gente poder estar gravando o nosso vídeo também, beleza? Então, para a gente não perder o embalo e para também não tomar muito do tempo de vocês aí nesse domingão, você que está tomando seu café, está almoçando, está assistindo o vídeo aí no meio da tarde, está acompanhando a gente vai comentar sobre tudo que rolou do São Paulo e até do que não rolou. Então vamos começar, principalmente, falando agora sobre uma matéria que eu fiz no blog do São Paulo, que ela é muito pertinente para o que foi esse ano de 2025 da nossa parte. A gente fala muito sobre lesões, sobre as nossas próprias crises, mas também quem vive uma crise gravíssima é a arbitragem da CBF. Vocês sabem bem disso, a gente vem vivendo esse ano caótico com relação à questão das arbitragens, e no levantamento que a gente fez lá no blog do São Paulo, a gente separou pelo menos umas 7 principais erros de arbitragem desse ano na nossa análise com relação a tudo que aconteceu. Óbvio que não podia deixar de faltar o principal deles, pior erro de todos da arbitragem do ano, talvez o pior em anos da arbitragem, tenha sido a arbitragem de Ramon Abate Abel no jogo São Paulo 2, Palmeiras 3, em que o São Paulo vencia por 2-0. O Gustavo Gomes já tinha cotovelado, dado chute, soco, empurrão, pancada de todas as formas, sangrado o Tapia e já não tinha acontecido nada. Um jogo em que, no início do segundo tempo, teve um escorregão que até ali então a gente pode acreditar que tenha sido involuntário, mas que derrubou, deu uma rasteira no Tapia, que chegaria na bola, se fosse para fazer o gol ou não, não importa, derrubou o Tapia dentro da área, que seria um pênalti, o São Paulo bateria, se ia fazer o terceiro gol ou não, também não sei, mas o fato é que a gente naquela altura, a gente já deveria estar com o Gustavo Gomes expulso e a gente já deveria estar com um pênalti a nosso favor. E não o suficiente. No lance seguinte, poucos minutos depois, uns 3 minutos depois, uma entrada violentíssima de Andréas Pereira na canela de Marcos Antônio, que evidentemente todo mundo viu, era um lance de expulsão sumária, era um vermelho na hora, em que também o Palmeiras, com um placar adverso de 2-0, com um jogador a menos, jogando no Morumbi, com todos esses nuances, todos esses cenários, fatalmente
o jogo, o placar, tudo aquilo teria se desenrolado de um jeito diferente, mas como tudo foi conduzindo, tudo foi sendo conduzido, e tudo foi sendo levado de um modo para que o Palmeiras ganhasse confiança, para que o Palmeiras se sentisse confortável, para que o Palmeiras fizesse o que quisesse, continuasse batendo e nada mais acontecesse, aconteceu daquele jeito, inclusive o baque psicológico, o baque emocional de um São Paulo que vinha já com problemas de eliminação, já de um cansaço de ter feito um jogo na quinta-feira, naquele momento, antes de ter enfrentado o Palmeiras, que o São Paulo tinha jogado um jogo com um a menos contra o Fortaleza num campo pesado, com uma viagem desgastante, e evidentemente a gente já teria um abatimento físico no meio do segundo tempo em diante. Obviamente tudo isso foi aproveitado, foi uma das arbitragens mais escrotas, nem tem outra palavra para falar, da história do futebol brasileiro. Com certeza, um dos maiores escalabros, a gente já falou sobre isso, mas a gente não pode deixar isso morrer. E, infelizmente, por mais chato e dolorido que seja, a Zanqueta também a gente tem problemas internos. Tem, mas a gente também sofreu muito com o que aconteceu extra. E esse tipo de extra, já que a diretoria não briga, já que a diretoria prefere adotar outros caminhos, tenta conversar entre quatro paredes, entre quatro muros, a gente tem que fazer a nossa parte e não esquecer e não deixar morrer essa chama, tá? Esse foi o pior jogo para mim de 2025, depois você pode comentar aí também. Além disso, nós tivemos aquele jogo do nosso amigo, que eu esqueci o nome do árbitro, vou ter que pegar aqui para poder ver, porque a gente acaba fazendo questão de esquecer, no final das contas, quem são as arbitragens terríveis que prejudicam o São Paulo. O Canansan ia falar, mas o Canansan foi de 2024. E o Canansan, só aproveitando, ele está na minha lista também de piores arbitragens, mas num erro não do jogo do São Paulo especificamente em 2025, né? No erro no jogo em que o Sport e o Fortaleza se enfrentaram, o Fortaleza fez um gol, a bola entrou e o Canansan não validou o gol, achando que a bola não tinha entrado. Ou seja, mais uma expulsão bizonha com relação àquilo, tá? O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, na semifinal do Campeonato Paulista, não marcou, ou melhor, não reverteu um pênalti mal marcado aos 44 do primeiro tempo, em que o Vitor Roque cava uma penalidade que todo mundo, de forma unânime, que viu a imagem, disse que não foi pênalti. O Palmeiras, mais uma vez, levou vantagem sobre o São Paulo num jogo em que prevaleceu, tendo uma vantagem, um jogo em que o São Paulo não teve um expulso, mas também, normalmente, sempre o Palmeiras tem algum tipo de favorecimento. Isso é uma coisa que, para mim, tem que ser investigadíssima também. Investigadíssima, tem alguma coisa muito errada quanto a isso. E o Flávio Rodrigues de Souza, a Federação Paulista depois admitiu o erro com relação ao São Paulo. Vamos ver o nível da arbitragem, que já é uma porcaria, como é que vai estar nesse Campeonato Paulista desse ano. Então, essas dois dos principais erros do ano do futebol brasileiro, que foram erros bizarros, assim, erros crassos, que todo mundo que assiste fala, não é possível, essa bola, esse lance era para ter sido revertido, esse lance era para ter sido marcado, e no caso desse pênalti era para ter sido desmarcado e o VAR nem chamou. Mais um jogo envolvendo o Palmeiras 0, Cruzeiro 0, em que o Gustavo Gomes dá uma entrada completamente absurda no Wanderson, que inclusive perdeu o ano no Cruzeiro. O cara nem voltou para o jogo e não voltou para o time ao longo da temporada. Então, assim, é gravíssimo o que aconteceu e o Rafael Klein só deu cartão amarelo e o VAR acionado e eles mantiveram o cartão amarelo no final das contas. O jogo acabou 0-0 e poderia ter sido decretado ali uma derrota do Palmeiras, que o Cruzeiro ainda estava jogando melhor, mas isso foi um dos erros bizarros também com relação a isso, tá? Outro jogo bizarro envolvendo o Palmeiras, quarto jogo. O Palmeiras teve dois pênaltis mal marcados contra o Sport, isso logo no início do campeonato, em que o Palmeiras não jogou nada, o Sport estava vencendo e o Palmeiras conseguiu levar a vitória num jogo em que eles tiveram dois pênaltis mal marcadíssimos e que o VAR não interferiu, mas influiu diretamente no campeonato. Estou repetindo, são quatro erros a favor do Palmeiras, entre os principais erros gravíssimos. O quinto erro que eu posso elencar aqui para vocês, o erro da não marcação de um pênalti no Internacional, cometido pelo Internacional contra o Grêmio,
no Aravena, no final do jogo do Grenal, em que o Grêmio levaria vitória no final do jogo. Nesse jogo, o Braulio era o árbitro e o Wagner Henway era o VAR, que também não marcou e também reconhecido o erro pela CBF depois. Tá? Tenho certeza que você vai ter os erros que você vai lembrar também, você vai ter as suas lembranças, mas esse, para mim, no levantamento que a gente fez no blog de São Paulo, talvez seja os erros mais bizarros ou crassos, na nossa opinião, com relação à arbitragem, que promete passar por um processo de profissionalização e reformulação, que é a palavra da vez agora. Então, fundamental que a gente não esqueça, fundamental que a gente lembre. Então, para vocês terem na mente, dos 5 piores erros que a gente teve ao longo desse ano, 5, 6 aqui que eu levantei com vocês, piores erros que a gente teve ao longo desse ano de 2025, 4 estão na mão do Palmeiras, passando pelos palmeirenses no final das contas. Fala aí qual erro que você achou mais bizarro, se você concorda com essa lista, ou se tem algum outro que você também acha que foi tão determinante quanto, que acabou prejudicando o São Paulo de uma forma extrema. E olha que a gente teve, hein? Que o Zubeldia no começo do ano, no primeiro semestre, agora ele tá quietinho, tá controlado no Fluminense. Mas no São Paulo ele estava desvairado e perdia jogo atrás de jogo. Estava suspenso em jogos de Libertadores, mata-mata, quase que não ficava no São Paulo e a gente foi comandado pelo Gruezo várias vezes, vocês lembram disso. Isso era um dos motivos do incômodo e também de fortíssimo desgaste do treinador do São Paulo naquele momento, hoje treinador do Fluminense, e agora ele tá quietinho, né? Tá piano, tá tranquilo. Não dá nem para reconhecer a comparação de um técnico para outro. Beleza? Então, essa é a lista, só para a gente começar falando sobre isso nesse domingo, aproveitar que é um dia que não tem tanto assunto assim, mas evidentemente a gente não pode deixar morrer esses assuntos que são fundamentais para a gente poder seguir em frente, sempre cobrando, sempre lembrando. Então, a matéria no blog do São Paulo também, você pode consultar lá mais detalhes desses erros. Tomar um golezinho aqui para dar uma hidratada, porque o clima tá seco, tá frio, tá bem seco mesmo. E a hidratação é fundamental também, tanto para mim quanto para vocês que estão aí no calor. Fazendo um pulo rápido sobre as polêmicas no São Paulo e sobre os escândalos, eu digo para vocês o seguinte: né, o Dedé, provavelmente diretor do social, ele não assinou a nota, assina como diretoria do social, né? Mas ele, na figura do diretor do social, ele publicou uma nota oficial do Clube Social de São Paulo. Você falou assim, pô, Zequeta, mas é um momento de várias notas oficiais, não sei o quê. Porque, vocês lembram bem, a Mara, ela era diretora feminina das atribuições relacionadas ao social. Ah, mas ela é conselheira. Sim, mas ela já se licenciou de conselheira. Então, ela continua como sócia. Neste momento, é o único cargo que ela tem. Cargo, é a única atribuição, vamos chamar assim, que ela tem, o único vínculo que ela tem diretamente com São Paulo hoje é ser sócia do São Paulo, além das questões de afastamento. E muito cobrado nessa última semana de algum posicionamento, além da instituição, o Dedé, na parte do social, que estava sendo acusado de proteger o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, que são pessoas que sabidamente têm contato com ele, eles emitiram uma nota, e essa nota eu vou compartilhar com vocês aqui, porque a gente, obviamente, precisa municiar de todas as informações. Então vamos lá. Posicionamento institucional oficial do Clube Social de São Paulo. Aí começa o texto. O Clube Social de São Paulo, no exercício de suas atribuições estatutárias e em observância aos princípios da legalidade, transparência, impessoalidade e boa governança, vem tornar público o presente posicionamento institucional com o objetivo de uniformizar e orientar as suas comunicações oficiais acima de temas recentes debatidos no âmbito do clube. 1. Princípios institucionais e observância do Estatuto. O Clube Social de São Paulo reafirma seu compromisso irrestrito com o cumprimento do Estatuto, bem como seus regulamentos internos, normas administrativas e decisões emanadas dos seus órgãos. Todas as ações do Clube Social são pautadas pelo respeito às normas estatutárias, à legalidade e à preservação da integridade institucional. 2. Apuração de fatos e instauração de sindicâncias. Aqui entra a parte mais relacionada ao tema, né?
Diante das suspeitas de irregularidades relacionadas a condutas, atos ou fatos vinculados no âmbito do Clube Social de São Paulo, esclarece que tais situações são tratadas exclusivamente no campo da apuração administrativa, sem qualquer antecipação de juízo de valor. As investigações ocorrem por meio de sindicâncias externas, instauradas e conduzidas pelos órgãos estatutariamente competentes. Os procedimentos observam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo interno. Não há, por parte do clube social, condenações prévias, presunções de culpa ou manifestações opinativas acerca de pessoas ou fatos da apuração. As conclusões eventualmente alcançadas decorrem única e exclusivamente do trabalho técnico e investigativo das instâncias responsáveis. Isso aqui, gente, resumindo, está tendo uma cobrança muito forte para que se tomem providências com relação às pessoas envolvidas no áudio, e eles estão respondendo que eles vão aguardar as autoridades fazerem as apurações, porque eles não têm nenhum tipo, como eles próprios falaram aqui, eles não vão fazer condenação prévia, presunção de culpa ou manifestação opinativa antes da apuração. Então, isso eu acho que eles estão deixando claro nesse ponto. 3. Consequências administrativas e medidas cabíveis. Na hipótese da sindicância externa identificar irregularidade ou infração às normas estatutárias e regimentais, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas nos termos do Estatuto, dos regulamentos internos e legislação aplicável. O Clube Social de São Paulo ressalta que as eventuais sanções decorrem de processos formais devidamente instruídos e não de manifestações públicas ou juízes antecipados. Está referendando aqui que não adianta ficar fazendo cobrança, que eles não vão fazer punições e vão fazer somente depois de realmente terem sido informados das irregularidades pelas investigações. 4. Governança e preservação institucional. O Clube Social de São Paulo pauta sua atuação pela preservação da imagem, da credibilidade e da estabilidade institucional do clube. O foco das apurações das comunicações oficiais reside na proteção da instituição, e não na exposição individual de associado, conselheiro, dirigentes ou colaboradores. O São Paulo é uma entidade histórica e associativa, cuja relevância transcende gestões, cargos ou pessoas específicas. Está confirmando a mesma coisa que a gente já falou acima. E 5. Gestão financeira e resultados do Clube Social. Ao longo dos últimos exercícios, o Clube Social de São Paulo passou por um processo estruturado de reorganização administrativa e financeira. Como resultado desse processo, ele lista aqui: superação de cenários anteriores de desequilíbrio financeiro, consolidou-se uma operação financeiramente positiva, isso aqui é importante. Financeiramente positiva é o que a gente fala, que o social é superavitário, por isso que é mais um motivo do São Paulo se separar do social, deixar o social seguir sua vida e não atrapalhar o caminho do futebol. Registrou-se crescimento das receitas, implementaram-se práticas de planejamento orçamentário, controle e previsibilidade financeira. Esses resultados decorrem da gestão continuada, planejamento estratégico e observâncias boas práticas. Item 6, eventos, tradições e atividades sociais. As atividades sociais e eventos tradicionais promovidos pelo Clube Social integram o planejamento institucional e orçamentário anual. Essa parte específica, esse item 6, ele já está falando, é quase como se fosse uma explicação da questão da polêmica da festa junina, que também foi outro item que gerou muita atenção no orçamento do São Paulo, por conta do elevado custo de 3,5 milhões de reais provisionado para o próximo ano. E aí ele explica. Tais iniciativas são previstas em orçamento, são realizadas somente quando há viabilidade financeira, atendem à função social do clube promovendo integração, convivência e fortalecimento do vínculo, geram benefícios institucionais diretos e indiretos ao clube social. A realização desses eventos observa critérios de responsabilidade administrativa e respeito aos recursos do clube. As atividades sociais e eventos tradicionais promovidos pelo clube social integram o planejamento institucional e orçamentário anual. Tá reforçando o que a gente já falou. 7. Identidade institucional e vínculo associativo. O Clube Social de São Paulo reconhece o valor histórico, cultural e afetivo do vínculo dos seus associados com o clube. A identidade são paulina é construída por gerações e constitui um elemento fundamental da vida social e institucional do clube. Isso aqui eu não sei por que eles botaram, deve ter alguma razão. E 8 disposições finais para encerrar. O Clube Social reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência, responsabilidade administrativa
e preservação da sua história e de seus associados. Bom, como vocês viram aí, eu tive que ler o trecho aqui, porque ele diz respeito a pelo menos duas coisas muito importantes. A questão de uma possível punição na parte do social, de expulsão ou punição dos sócios relacionados à questão do áudio, e deixam claro aqui que só vão fazer algum tipo de julgamento depois das apurações da investigação, mesmo que já tenha ocorrido o afastamento voluntário da Mara Casares na parte do conselho. Lembrando que o Douglas Schwartzman continua como conselheiro, ele não deixou as suas atividades. E eles falam também sobre a questão da festa junina e da polêmica. Eu vou repetir para vocês o que eu já falei. Eu li esse trecho não porque eu estou preocupado com o social, porque eu tenho grande importância, mas é que eu acho que o social e o futebol agora, a gente vai ter que unir eles cada vez mais para romper de vez. Então, assim, aproxima, torce, quebra o vínculo e segue em frente. Não dá mais para viver, não podemos mais conviver, não podemos mais persistir num modelo fadado ao fracasso que é autodestrutivo. O sistema ele se corrói, se corrompe por dentro, exatamente porque ele não permite que ele sobreviva sem uma politicagem extrema e que destrói qualquer chance, mesmo de alguém querendo fazer uma coisa de bom, não vai conseguir. Então, o São Paulo ou muda, ou entra numa reforma, ou se transforma em SAF, ou não adianta, gente. Não vai mudar bosta nenhuma, porra nenhuma. Essa que é a grande verdade, não tem nem outro tempo para falar. Certo? Então, volto a repetir, estou lendo isso aqui principalmente por conta do cenário político, isso está ligado na questão política do que está acontecendo, dos escândalos, das polêmicas, do impeachment, etc. Então, a gente não pode se furtar a comentar, até porque é uma nota oficial que fala principalmente sobre polêmicas, sobre a relação, a questão de culpa, como eles vão tomar as atitudes, deixando claro qual é o posicionamento que eles têm. Dito isso, eu, da minha parte, quero que se foda o social de São Paulo. Como torcedor, eu não tô nem aí porque está acontecendo lá dentro. Por mim, como eu já falei, tá falado ali. É superavitário? Ótimo. Aperta as mãos, toca a tua vida, eu toco a minha, segue em frente. Um abraço. E o São Paulo precisa crescer e prevalecer, cortando esse cordão umbilical que só passa merda para a parte do futebol. Ah, mas hoje o social também está dando mais dinheiro tá dando dinheiro pro futebol, não sei o quê. Gente, mas essa relação é nociva, é tóxica, ela não é positiva, ela não ajuda, ela não constrói, ela não edifica, ela só prejudica, ela destrói, ela corrompe, ela é uma completa destruição, como se fosse um pavio de pólvora esperando para explodir, para sempre autodestruir aquilo que está do outro lado, que é a fonte de vida do amor que a gente tem pelo clube, que faz esse clube ser grande, que é a sua torcida, é o apoio, é o amor que a gente tem para que as coisas funcionem. Beleza? Então, passando aí para vocês essa atualização também, queria dizer para vocês que o São Paulo segue preparação na Copa São Paulo. O São Paulo até fez um treino aberto para a imprensa no outro dia, fizeram entrevistas, toda a imprensa esteve lá em massa. O São Paulo também está com poucos assuntos nesses últimos dias, então a cobertura da Copinha, da Copa São Paulo, foi um dos temas referentes a esses últimos dias aí. Não sei nem se vai ter outro treino aberto antes do início da Copa São Paulo. O fato é que o pessoal teve lá, recebeu a listagem com a numeração nova dos meninos que vão jogar na Copa São Paulo, ouviram o Alan Barcelos, ouviram lá sobre como vai ficar agora com a remontagem sem o TecFoot, sem aquelas mudanças todas, e esses procedimentos relacionados à Copinha que começa daqui a pouco. Zanqueta, por que falar da Copinha? Copinha tem alguma relevância já que o calendário está começando agora? Claro que tem. A relevância é extrema. Lembro a vocês que temos um altíssimo número de expectativa de venda de jogadores no ano de 2026 e temos uma demanda gigante de reforços para o time principal. Então a gente precisa sim de Cotia para as duas coisas, para gerar capital e para gerar jogadores que podem contribuir dentro do campo, já que a gente não tem dinheiro direito para comprar jogador. E isso tem uma influência direta com a nossa sobrevivência. Como todo mundo sabe, Cotia é a chave da sobrevivência do nosso sucesso. Só nesse ano de 2025 a gente vendeu 300 milhões de reais, sendo que praticamente todo esse dinheiro, quase tudo veio de jogadores formados em Cotia. Seja em mecanismo, seja em venda desses atletas. A venda foi ruim? Foi.
Estou falando em percentuais, não estou falando se a venda foi positiva ou não, tá? Só para a gente ficar nessa página. Sobre o mercado do São Paulo, só antes de entrar no mercado, falar sobre a última coisa, depois a gente vai no mercado e fica direto nele. Um levantamento muito bom que o canal Gold fez sobre a logística que os clubes brasileiros vão ter nesse próximo ano. Cara, é interessantíssimo que você olha isso, porque isso vai ter uma influência em desgaste, isso vai ter uma influência em, muito provavelmente, em você muitas vezes ganhar ou perder pontos, principalmente por conta do que você vai viver dentro do campo e fora dele. Então você pega aqui, por exemplo, dos 20 times que a gente tem no Campeonato Brasileiro, o Remo vai fazer 95 mil quilômetros de logística de ida para cá, ida para lá, aproximadamente. Aí você fala assim, porra, tá bom, mas o Remo fica lá, o Remo fica no extremo, as viagens são longas. Cara, o Bahia e o Vitória são 55 mil. Aí você pega depois o Mirassol, são 42 mil. Chapecoense, 40 mil. Grêmio, 35. Inter, 35. Atlético Paranaense e Curitiba, 29. Atlético Mineiro, 28. Cruzeiro, 28. Aí reduz drasticamente, porque aí você já pega os times cariocas e paulistas. Você pega Red Bull Bragantino em Bragança, 24.500. Vasco da Gama, 23.300. Aí você tem Botafogo, Flamengo e Fluminense, 23 mil quilômetros. Aí pega a leva dos paulistas, Santos 23, Palmeiras 22,5, Corinthians 22,5 e São Paulo 22,5. Ou seja, o São Paulo está junto com seus rivais paulistas, vamos chamar assim, com os melhores números para a observância de logística. Em compensação, você tem um acréscimo, um aumento gigantesco do número de clássicos, o que dificulta. Você tem muitos times paulistas disputando em alto nível. Então, você tem aí 6 times disputando o Campeonato Brasileiro dos 20, ou seja, um terço praticamente do Campeonato Brasileiro está sendo disputado dentro do estado de São Paulo, com jogos duros, com adversários difíceis e que acabam pesando mais por conta de ser clássicos. Então você vê o Remo no caso extremo, depois você pega o Bahia, que já tem uma diferença. Pra você ter uma ideia, o Remo tem uma distância de praticamente 4,5 vezes, vai, do que o São Paulo tem de deslocamento. É muita coisa e isso, óbvio, impacta no desgaste físico, mental, emocional, de recuperação, de treino, e obviamente dos clubes e dos jogadores. No caso do São Paulo, que ainda tem um avião fretado, nem sei como é o caso dos outros clubes, mas que de fato é um impacto significativo, com certeza. A conta certa aqui que a gente botou na matéria é que são 4,2 vezes mais viagens e tempo de viagem, etc. E olha que o São Paulo tem avião fretado para todos os seus voos, hein? Mas tem um impacto brutal e isso aqui pode, inclusive, influenciar. Depois lembrar no final do ano que vem da gente conferir essa tabela e falar: vamos dar uma olhada naquela tabela para ver a logística, se ela foi tão influente. No caso do Mirassol, não foi tão influente no ano passado, né? Com relação àquela outra, como é que fala? Com quem, desculpa, com quem tava, que eu fui ler aqui um negócio aqui, acabei me perdendo. Com quem acompanha do Mirassol. Aí você fala assim, pô, mas aqui o Mirassol foi super bem no ano passado, foi sensação no ano passado, não, né? Nesse ano ainda que a gente está em 2025. Mas eu lembro a vocês o seguinte: o Mirassol só disputou Paulista e Campeonato Brasileiro. O Mirassol, quando disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, todas as competições, é outro nível de cobrança, é outro nível de desgaste. O Mirassol vai jogar, provavelmente, a Libertadores. Pode ser que viaje para Bolívia, pode ser que viaje para aqueles campos que você já sabe, tem a própria LDU, que é uma viagem extremamente desgastante. E aí você fala assim: bom, vou jogar Libertadores, vou ter jogo duro, o cara não vai levar a força máxima. Normalmente eles começam a mesclar o time, aí começa a ter que abrir mão de pontos, que é o que acaba acontecendo com grande parte dos times brasileiros, a não ser os times que têm elencos e plantéis muito mais robustos do que o nosso, no caso do Palmeiras e Flamengo, por exemplo, e mesmo assim, vocês sabem, eles têm as baixas deles e têm um decréscimo de qualidade no final das contas. Então, fica muito ligado com relação a essa tabela. Vamos falar lá agora, vou tomar um golezinho aqui, vamos falar sobre
o mercado da bola de uma vez e a gente encerra nosso vídeo de hoje. Então, bora lá. O mercado da bola está muito parado, né? Está bem além daquilo que se esperava com relação à proximidade do início do ano. Muitas negociações, muito pouca negociação concretizada, não só da parte do São Paulo, como de grande parte dos clubes brasileiros. A questão da mudança do calendário, ela ainda não surtiu o efeito que se esperava com relação a tantas mudanças, contratações, etc. Tanto que os clubes ainda estão alinhando diversos fatores, como, por exemplo, técnicos. Recentemente, vocês viram aí mudanças de treinadores, vocês viram até que o próprio Osório, que já foi técnico de São Paulo, acabou vindo para treinar o próprio Remo. Vocês viram a dança das cadeiras nos treinadores e também dança das cadeiras em dirigentes, diretores de futebol. Esse sábado, por exemplo, foi um dia agitado. O Marcelo Paes, que era diretor do Fortaleza e foi CEO do Fortaleza durante um grande tempo, virou dirigente do Corinthians, fechou com o Corinthians. O Fabinho Soldado, que era diretor do Corinthians, virou diretor do Internacional. E o Spindle, que era do Flamengo e teoricamente seria do Corinthians, acabou recusando nas últimas horas. E aí o Corinthians acabou adotando o Marcelo Paes, acabou pegando. O Spindle, até onde consta, vai para o Cruzeiro. Então, olha as mudanças, as nuances que estão rolando e que estão acontecendo no futebol brasileiro, principalmente com relação a diretores de futebol, a pessoas que estão ali no off. Nesse caso, essas funções hoje, se fosse fazer uma equiparação comparado com o São Paulo, quem exerce é o Rui Costa no São Paulo, com a ajuda do Muricy ali para a gente ver. Isso com relação à questão de pessoas mais de terno, né, engravatados, os dirigentes, os técnicos, mais a galera de fora de campo. De jogador, quem está mais agressivo na janela desse mercado até o momento parece ser o Atlético Mineiro, que já fez várias contratações, Renan Lodge, Capixaba, quis contratar o Savarino também. Aí eu já expliquei para vocês o caso do Savarino, que disse para o próprio São Paulo, que treinou com ele, que não queria sair do Rio. Aí eles estavam no número de vender o Rony para o Santos, aí o São Paulo já disse que agora prefere contar com o Rony, aí não se sabe mais se a relação de transferência vai acabar acontecendo efetivamente. E o Atlético Mineiro continua forte na janela de transferência, e também fez uma proposta para o atacante grego Giacomax, que está no Cruz Azul do México e que custa 7 milhões de dólares. Ou seja, o Atlético Mineiro pode estar ali com a segunda maior dívida do Brasil, com vários problemas relacionados a Banco Master, aquela coisa toda que vocês viram, o acionista sendo preso, um monte de coisa, um monte de problema financeiro gravíssimo, mas eles continuam sendo um dos times que mais investem. Então, vamos acompanhar. A gente escuta a CBF falando sobre fair play financeiro, e aí você escuta o Atlético Mineiro fazendo isso. O Corinthians, em meio a um transfer ban, está dizendo que vai oferecer 1 milhão de salário para o Savarino, está dizendo que quer o Gerson do Zenit, que o Flamengo vendeu por 25 milhões de euros. Ou seja, se você parar para pensar, não faz nem sentido lógico absolutamente nada daquilo que a gente está falando. Ah, mas eles ganharam a Copa do Brasil. Cara, o próprio Neto já anunciou que a Caixa Econômica já pegou metade do dinheiro. O Corinthians deve 3 bilhões. Você pode ter ganho cento e poucos milhões, mas metade já foi embora. Ainda tem a questão do imposto e você ainda tem a questão dos transfer ban, que você tem que pagar e você ainda tem um monte de dívida que você tem que correr atrás. Então não adianta falar só ganhou a premiação, agora eles vão conseguir contratar. O negócio é bem mais complexo e a fórmula desses caras é: eu já estou devendo, vou aumentar minha dívida, vou continuar engrossando o caldo e piorando minha situação, porque eu já sei que não vai ter solução mesmo. E a questão é a seguinte: não adianta falar de fair play enquanto isso for da boca para fora, enquanto isso não tiver punição real de pontuação dentro de campo, eliminação. Enquanto aí nós vamos ver mesmo se o Samir, que é o presidente da CBF, se ele tem o saco roxo mesmo, ou se ele é só mais um desses burocratas que, na hora H, o cara peida mesmo e foge do confronto e não vai enfrentar nenhum time da Confederação Brasileira, no final das contas, vai só jogar panos quentes e fazer aquelas ações teatrais no final das contas. Esse é o cenário que nós temos com relação à questão de movimentação de jogadores, porque eles são os que mais estão movimentando. Soube que o Pedro Raul parece que interessa ao Internacional,
Engraçado que o Fabinho Soldado dispensou ele do Corinthians, mandou ele para o Ceará, e agora está querendo levar para o time que ele está chegando, que é o Inter de Porto Alegre, para poder contratar o cara. É as mudanças grandes aí. Outro time que está muito ativo no mercado, e esse sim ativo de forma consistente como o Atlético Mineiro de contratações, não só de especulações, é o Fluminense do Zubeldia, que além de contratar o James, zagueiro do Mirassol, e eles já tinham feito várias contratações na última janela, eles também estão interessados em contratar o Everton Cebolinha do Flamengo, e pelo que está rolando na mídia carioca, botaram bastante dinheiro no negócio. É uma situação realmente diferente. O Fluminense gastando até as tampas com relação a isso, tá? Mas aqui é do Fluminense, ganhou muito dinheiro no Mundial. Olha lá a dívida do Fluminense, quanto ele arrecada e vê se o que ele está fazendo é saudável no fim das contas, tá? Não que a gente, como São Paulo, esteja no direito de falar dos outros, porque isso aí seria o sujo falando do mal lavado. Mas isso não quer dizer que justifica dois errados não vão fazer um certo. Então, se um está errado, o certo seria que tivesse sido corrigido. Ao menos o São Paulo está tentando estagnar as suas mazelas e tentando aliviar a folha, fazendo as coisas. Ah, Zanqueta, mas e as investigações? Cara, as investigações estão aí, as autoridades são as pertinentes, eu não tenho poder de justiça, você não tem poder de justiça. Uma vez conferido e visto que as pessoas fizeram merda, cadeia, foda-se, não importa quem ou como. Até lá, não teve nada, não tem prova, não tem investigação, a gente não tem esse poder para fazer as coisas. O que a gente pode cobrar é, no futebol, a gente ou vira o louco que gasta de novo pensando no resultado só desportivo, ou a gente começa a olhar um pouquinho mais para essa questão de tentar melhorar um pouquinho as contas, por mais duro e dificultoso que seja esse processo. E quem está nadando no dinheiro e que está por cima da carne seca, no final das contas, que é o Flamengo, tá com um passe gigante agora daqueles problemas graves que você tem quando você tem dinheiro demais, você está na crista da onda e você tem um time que ganhou, que precisa ser administrado. O Flamengo tem, na figura do Felipe Luiz, uma situação difícil. Dizem as más línguas que o Felipe Luiz pede, além de 5 milhões de reais mensais, porque ele quer ganhar equiparado com o Abel Ferreira, ele ainda tem cláusulas de bônus altíssimas e ele ainda tem cláusulas de saída para a Europa, caso ele receba a proposta de uma gama determinada de times. Ah, não é assim, tipo, chegou lá o Tianjin da China fez uma proposta para ele e pronto, o Flamengo é obrigado a liberar. Não. A gente está falando de uma gama de times ali que o cara deve ter feito um shortlist muito grande, né? Tipo Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona, times de Premier de alto escalão, essas coisas todas, o cara deve ter meio montado ali, do Milan. Tipo assim, times de alto nível, deve ter botado ali um top 15 de separação para poder fazer essa liberação aí do Felipe Luiz no Flamengo. Isso não é problema nosso, mas movimento mercado, por quê? Porque dizem que o Flamengo está interessado no Marcos Antônio. Mas está interessado no Marcos Antônio através da figura do Felipe Luiz, ou não querem saber do técnico na hora que estão falando a análise do que ele vai fazer de programação? Então, a gente tem que definir aí. Dizem que se não vier o Felipe Luiz, eles vão contratar o Arthur Jorge do Al Rayyan. E aí tem uma multa altíssima para pagar. Será que vale a pena deixar o Felipe Luiz embora, trazer o Arthur Jorge do Al Rayyan, pagando uma multa e um puta salário para o outro? Será que essa conta vai fechar no final das contas? Não sei. Isso é problema deles. A gente só está aqui para comentar e ver qual o impacto que isso pode acabar tendo no São Paulo. No caso do São Paulo, o São Paulo está trabalhando nesse momento muito mais com a concretização das saídas das negociações que o São Paulo teve, do que propriamente a gente está podendo falar que já tem algum outro reforço que já está na iminência de ser anunciado. Perguntei hoje, antes de gravar esse vídeo com vocês, até para dar o máximo de apuração naquele momento, e me disseram: olha, Zanqueta, vamos torcer para que nesse domingo alguma coisa evolua. Nesse sábado, realmente, não tivemos muitos avanços com relação a nenhum jogador, principalmente dos especulados e não especulados, e continuamos em compasso de espera. O que eu posso dizer para vocês é que o agente do Pablo Maia colocou na mesa, principalmente com relação ao São Paulo e Botafogo, que ele tem consultas de propostas aí para poder receber e sair do São Paulo para ir para a Turquia e a Alemanha. A questão é, essas propostas são incríveis? Não parece que são incríveis,
mas pode ser que seja o caminho para que o Pablo Maia realize seu sonho de jogar na Europa, desde que o São Paulo seja remunerado a contento. Vamos acompanhar os próximos passos, se ele vai ser trocado, se ele fica, ou se ele acaba indo vendido, porque realmente é o sonho dele jogar na Europa para seguir carreira no final das contas. Quanto às outras informações, o São Paulo realmente não tem nada muito novo. O São Paulo continua atrás das posições que já comentei com vocês, acompanhando seus jovens para a Copa São Paulo, acompanhando de perto, com um olho no peixe, outro no gato, o campo, que tem que estar quase pronto e preparado para reinício e retorno dos jogadores, e também da situação que a gente está vivendo aí no extra-campo, que a gente também não pode se desgrudar e não pode se desgarrar. Então, são várias frentes simultâneas, planejamento, o foco nessa programação do próximo ano, contratações, chegada de jogadores, os fatores extra-campo, tudo que a gente abordou hoje e de alguma forma, Cotia, categoria de base, a parte do arbitragem, que é um negócio importantíssimo do lado de fora, a parte financeira, a parte logística, a parte de punições, sindicâncias, apurações, mas eu inicio esse domingo com vocês aí logo cedinho, gente, esse vídeo está indo no ar às 5 da manhã para vocês no Brasil. O São Paulo teve um sábado muito morno, muito lento com relação a qualquer evolução de qualquer um dos seus negócios. Beleza, meus amigos? Ao longo do dia, novidades eu exponho no blog do São Paulo para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia. E se Deus quiser, volto nesta segunda-feira com vocês em vídeo para a gente poder, mais uma vez, fazer atualizações e poder conversar sobre as movimentações de mercado, tão próximo e se aproximando tanto da reapresentação dos jogadores para definir o que será esse nosso próximo ano de 2026, esperando por dias melhores, porque está muito difícil, muito complicado todo dia, um escândalo, uma polêmica, uma notícia ruim para prejudicar e muita gente fica realmente afetada até emocionalmente, mentalmente com isso, o que é extremamente desgastante. É muita realmente incompetência de deixar chegar nesse ponto e principalmente frustração do fato de a gente estar vivendo isso em que o nome do São Paulo passa dia após dia virado na lama. Vamos aguardar as investigações aí, porque a gente tenha talvez uma punição exemplar dos envolvidos, de todo mundo que estava nesse processo, para a gente poder saber, como eu já falei, investigação é vida, a gente precisa da resposta, a gente merece a resposta e merece esse parecer final com relação ao que virá aí, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e fui!